Senhoras e senhores, permitam-me lembrá-los de que a vida não recompensa aqueles que simplesmente desejam a abundância, mas favorece aqueles que plantam as sementes com intenção, nutrem-nas com disciplina consistente e esperam pacientemente pela colheita. Quando sua mente está constantemente preocupada com prazeres imediatos, seu futuro se torna distante e desconhecido. Eis uma verdade fundamental: você não pode esperar viver em abundância amanhã se seu pensamento hoje é limitado. Elas priorizam a velocidade em detrimento da substância, reagem impulsivamente em vez de dedicar tempo para refletir, e como resultado, seus dias ficam cheios de barulho, suas ações perdem o foco e seus resultados ficam aquém de suas esperanças. O que estamos prestes a explorar não se trata apenas de acumular riqueza, mas de se tornar o tipo de pessoa que atrai naturalmente a prosperidade por meio da clareza, da autodisciplina e do foco inabalável. As maiores recompensas estão reservadas para aqueles que permanecem comprometidos com um esforço diário consistente. Os verdadeiros vencedores não estão apenas ocupados, eles estão propositalmente alinhados com Vorias. Suas metas. Vamos começar. Quero compartilhar uma lição que aprendi por experiência própria. Não se trata de quanto você ganha, mas de quão bem você administra o que tem. Você pode ganhar uma fortuna e acabar sem nada se o seu dinheiro não tiver um propósito claro. Já pensei que fazer um orçamento era restritivo, como se eu estivesse trancando a minha felicidade, mas descobri que estava enganado. Os ricos entendem esse princípio em um nível profundo. Você não controla a riqueza, até controlar seus dólares. Cada dólar que você recebe, carrega energia. Ele pode ajudar a construir seus sonhos ou contribuir para sua queda. É por isso que adotei o que chamo de regra 70-30 avos. É simples, viva com 70% de sua renda, e aloque os 30% restantes com propósito. 10% para economizar, 10% para investir e 10% para doar. Isso não é uma estratégia, é apenas um desejo, e a esperança por si só não é um plano sólido de construção de riqueza. No momento em que você começa a atribuir um propósito a cada dólar antes que ele desapareça, toda a sua situação financeira se transforma. Quando apliquei essa regra pela primeira vez, eu mal estava conseguindo sobreviver, mas me perguntei: se não consigo viver com 70% agora, por que eu acharia que conseguiria quando estivesse ganhando mais? Então, assumi um compromisso. Investe 10%, mesmo que fosse apenas em livros, cursos ou um modesto fundo mútuo. E doar. Isso mudou tudo. Quando você doa, lembra-se de que o dinheiro não o controla. Você desenvolve uma mentalidade que atrai mais, porque a riqueza gravita em torno daqueles que a administram com sabedoria e generosidade. A realidade é que você não pode deixar de fazê-lo. Até mesmo poupar $5 por semana melhor do que nada. Até mesmo um pequeno investimento em um fundo de baixo custo lhe ensina o hábito, e são esses hábitos, e não ganhos inesperados, que constroem uma riqueza duradoura. Muitas pessoas esperam por uma renda maior para começar a administrar seu dinheiro, mas se você não consegue administrar $1.000, não conseguirá administrar $10.000. Da mesma forma, se você não for generoso com pouco, não será generoso com muito. Você pode perguntar: e quanto às emergências? E quanto à inflação? Minha resposta é: exatamente é por isso que você precisa de um plano. A vida é cara, e os erros são ainda mais caros, mas a sabedoria é acessível em comparação. Isso o capacita a dizer sim quando é importante, e não quando é prudente. Isso não é restrição, é poder real. O objetivo não é sentir-se rico por um momento fugaz, mas construir uma riqueza duradoura ao longo da vida. Se quiser criar riqueza, você precisa de mais do que apenas um sonho. Precisa de uma rotina. Uma rotina que gere renda, não por acidente ou sorte, mas por um projeto intencional. A maioria das pessoas deseja a riqueza, mas passa os dias à deriva, reagindo em vez de assumir o controle. Uma das rotinas mais eficazes que você pode desenvolver requer apenas 90 minutos por dia, 30 minutos para aprender, 30 minutos para criar e 30 minutos
para se conectar ou vender. Os primeiros 30 minutos devem ser dedicados ao aprendizado. Sua mente é seu bem mais valioso, e sua renda nunca ultrapassará seu nível de pensamento. Você não pode resolver um problema de $100 mil com uma mentalidade de $10 mil. Portanto, invista em si mesmo, leia, ouça audiolivros, estude aqueles que alcançaram o que você almeja. Quando eu estava com dificuldades financeiras, dedicava tempo todos os dias para aprender sobre vendas, comunicação, negócios e filosofia. Não porque tinha uma prova, mas porque tinha um futuro a construir. Seu futuro é moldado pelas ideias que você absorve. Às vezes, uma única ideia nova pode redirecionar todo o curso de sua vida financeira, mas somente se você fizer do aprendizado um hábito diário. Os próximos 30 minutos devem ser dedicados à criação. Produza algo. Uma oferta, uma postagem no blog, um vídeo, uma apresentação, um plano, qualquer coisa que não existia antes. O dinheiro não segue apenas o conhecimento, ele segue o valor, e o valor é criado por meio da ação. Já vi pessoas estudarem durante anos sem progredir porque consomem, mas nunca criam. Para atrair renda você deve contribuir para o mercado. Não apenas pense, construa. Não apenas planeje, publique. A riqueza está esperando do outro lado da sua produção. Se não tiver certeza de por onde começar, pergunte a si mesmo: qual é o problema que posso ajudar a resolver hoje? Em seguida, crie algo em torno disso. Conecte-se com as pessoas, acompanhe os contatos, envie propostas, agende ligações, faça apresentações. A riqueza não é construída isoladamente, ela cresce por meio de relacionamentos e conexões. No início da minha carreira, aprendi que, se quiser ganhar mais, você precisa se envolver com mais pessoas. Eu costumava passar horas aperfeiçoando ideias, mas o progresso real acontecia quando eu estendia a mão, fazia a ligação, batia na porta. Lembre-se de que a rejeição não destrói sonhos, a ação sim. A maioria das pessoas espera até se sentir pronta ou até que sua agenda esteja livre, mas a vida recompensa a disciplina. Não há intenção. Apenas 90 minutos por dia, aprendendo, criando, vendendo, podem construir um negócio em 1 ano e um legado em 5. Você não precisa de um milagre, precisa de uma rotina consistente e geradora de renda. As ideias são as sementes de toda a fortuna, mas uma semente que não é tocada nunca se transformará em uma colheita. Conheci inúmeras pessoas talentosas que estão sentadas em minas de ouro de ideias, mas continuam sem dinheiro, não porque sejam preguiçosas ou sem talento, mas porque nunca aprenderam a transformar ideias em renda. O mercado não paga por pensamentos, ele paga por soluções. Você não é pago pelo que sabe, mas pelo que faz com esse conhecimento. Uma das melhores maneiras de começar é prestar muita atenção. Ouça com atenção. As pessoas estão sempre fazendo reclamações sobre tempo, dinheiro, saúde ou confusão. Essas reclamações são oportunidades disfarçadas. Quando as pessoas expressam frustração, elas estão revelando lacunas no mercado. Se você conseguir identificar esses padrões, já estará no caminho para criar um negócio. Eu costumava levar um caderno para todos os lugares, anotando os problemas que eu via no supermercado, no jantar ou durante seminários. Alguém dizia: não tenho tempo para cozinhar, ou detesto ligações frias, ou gostaria que alguém explicasse como investir de forma simples. Anote isso. Não são apenas reclamações, mas sinais do mercado. Em seguida, escolha um problema que você entenda. Talvez você mesmo já o tenha vivenciado, resolvido, ou esteja disposto a aprender rapidamente para ajudar outras pessoas. Esse é o seu ponto de partida. Não espere pela perfeição. O segredo é começar aos poucos. Empacote sua solução de forma simples, talvez como um pequeno e-book, uma lista de verificação ou uma consulta de 20 minutos. Quando comecei a dar aulas, não enchi um estádio. Aluguei uma pequena sala e convidei um punhado de pessoas. Cobrei uma taxa modesta. Não para ficar rico, mas para provar o valor. Alguns participantes adoraram, outros fizeram comentários. É assim que a renda cresce. Você cria algo simples, testa-o e refina-o e ouve a resposta do mercado. Não se apegue à sua primeira versão.
Concentre-se em atender a necessidade. As melhores ideias de negócios evoluem por meio do uso e do feedback. Resolva um problema para um grupo de pessoas de forma direta, e em seguida repita o processo. Você não precisa de milhões de seguidores, investidores ou vídeos virais. Você precisa de uma solução clara e da coragem de oferecê-la. Se você começar a transformar suas ideias em ação, a riqueza começará a encontrá-lo, em vez de ficar correndo atrás dela. Você não precisa reinventar a roda ou começar do nada para alcançar a riqueza. Na realidade, há uma boa chance de você já estar sentado sobre uma mina de ouro sem perceber. Esse tesouro não está escondido em seu quintal ou no mercado de ações, mas em sua própria experiência. Tudo pelo que você passou, as lições que aprendeu, as habilidades que aperfeiçoou e os obstáculos que superou. Se você encontrou soluções para problemas, superou dificuldades ou ele abaixo para receber, desenvolveu conhecimentos, já tem algo valioso a oferecer. Os ricos entendem esse princípio, pois não trocam apenas tempo por dinheiro, eles lucram com quem se tornaram e com o que sabem. Quando entrei no mundo da oratória, eu não era um nome conhecido, não tinha um livro best-seller nem uma plataforma enorme, mas tinha minha história. Lições, erros, correções e percepções duramente conquistadas. Esses pequenos encontros levaram a palestras, que depois evoluíram para fitas cassete e por fim para cursos. Com o tempo, essas ideias, uma vez embaladas de forma eficaz, geraram renda que continuou a fluir mesmo quando eu não estava trabalhando ativamente. Hoje em dia, as ferramentas para fazer isso estão mais acessíveis do que nunca. Você pode compartilhar o que aprendeu, seja sobre orçamento, como assar pão, educar adolescentes ou fechar vendas, e transformá-lo em um produto. Pode ser um guia conciso em formato PDF, um mini curso com sua voz e slides, ou talvez uma chamada de consultoria semanal. O segredo é pegar o que está em sua mente e transformá-lo em algo que os outros possam usar. E aqui está um ponto importante: você não precisa ser um especialista que sabe tudo, apenas alguém com mais conhecimento do que a pessoa que você está ajudando. Estar um capítulo à frente na jornada faz de você um guia valioso. Deixe-me enfatizar o seguinte: não é necessário ter perfeição. Não espere até ter todas as respostas ou até que sua ideia esteja impecável. Já vi muitas pessoas ficarem presas buscando a perfeição quando poderiam estar ganhando com o primeiro rascunho. Se você quer mesmo construir riqueza, mude o foco da venda de suas horas para a venda de seus insights. Não espere que outra pessoa lhe dê um aumento. Dê um aumento a si mesmo, transformando seu conhecimento em renda. Um produto digital, uma vez criado, pode atingir 10 pessoas ou 10.000. Ele não se cansa, não fica doente e continua trabalhando enquanto você dorme. Isso é alavancagem e é a mentalidade dos ricos. A verdadeira questão é se você está disposto a empacotar o que já sabe e compartilhá-lo com o mundo. Se estiver, a riqueza não é apenas uma possibilidade, é inevitável com o tempo. Há uma força sutil, porém poderosa, que a maioria das pessoas ignora no caminho para a riqueza: a privacidade. Mas a realidade é que a pessoa mais barulhenta na sala raramente constrói o prédio mais alto. Os ricos entendem que o verdadeiro crescimento geralmente acontece em silêncio. Não se trata de segredo nascido do medo, mas de privacidade enraizada na força. Lembro-me de quando me propus a transformar minha vida financeira. Não fiz nenhum grande anúncio, nem contei a todos sobre minhas ambições. Em vez disso, comecei a trabalhar em silêncio. Estudei em solidão, pratiquei em particular e mantive minha visão perto do peito. Não porque estivesse me escondendo, mas porque não estava pronta para ser compartilhada. As metas são como sementes. Você não as desenterra diariamente para exibi-las. Você as nutre, protege e espera pacientemente. Eventualmente, quando suas realizações se tornarem visíveis, as pessoas perceberão, não porque você contou a elas, mas porque você manteve o foco. Você não precisa fazer propaganda de sua ambição nem convencer os outros de sua seriedade. A única pessoa que você precisa convencer é você mesmo. Muitas pessoas perdem um tempo
precioso tentando impressionar os outros em vez de trabalhar para impressionar a si mesmas no futuro. Não caia nessa armadilha. Não meça o sucesso pelo número de pessoas que conhecem seus planos, meça-o pela consistência com que você se apresenta quando ninguém mais está observando. O silêncio aguça sua disciplina, força-o a parar de buscar validação e começar a criar convicção. Toda vez que você trabalha silenciosamente em seu objetivo, prova a importância dele para si mesmo, transformando o pensamento positivo em esforço tangível. A riqueza responde à consistência, não à propaganda ou ao barulho, mas à ação constante realizada em momentos silenciosos e de manhã. É cedo. Quando você compartilha seus planos com muitas pessoas, abre a porta para uma enxurrada de opiniões, o que pode minar sua confiança se você não estiver fundamentado. Ao crescer em silêncio, você evita essas distrações e constrói uma base sólida antes de convidar o mundo a entrar. Portanto, eis o desafio: pare de transmitir e comece a construir. Troque o desempenho pelo progresso genuíno. Não deixe que o desejo de aplausos o afaste de seu verdadeiro caminho. Deixe que suas realizações falem por si mesmas. Quando você cresce em silêncio, você não apenas acumula riqueza, você se torna resiliente e inabalável. Quando se trata de obter riqueza e sucesso, a maioria das pessoas se concentra em táticas, estratégias e habilidades de investimento, todas elas importantes. No entanto, há um fator subjacente que, silenciosamente, gera oportunidades e abre portas: sua reputação. Sua reputação é como uma sombra, sempre presente, que o acompanha aonde quer que você vá. A verdade é que você não precisa correr atrás de oportunidades. Se sua reputação for forte, ela atrairá oportunidades para você. A confiança é construída por meio de ações consistentes, não apenas por carisma. No início de minha carreira, antes de ter experiência ou resultados, percebi que podia controlar a forma como aparecia. Por isso, fiz questão de chegar cedo, retornar todas as BC ligações, entregar o trabalho antes do prazo e sempre cumprir minhas promessas. Não por reconhecimento, mas porque estava construindo algo mais duradouro do que dinheiro, credibilidade. As pessoas querem trabalhar com aqueles em quem podem confiar, não apenas aqueles que são inteligentes, mas aqueles que são confiáveis. Não se trata apenas do que você faz, mas de como você faz, e ainda mais importante, de quem você se torna ao longo do caminho. É nesse ponto que muitas pessoas erram. Elas presumem que a riqueza tem a ver apenas com números, vendas e velocidade. Se você cortar caminho, quebrar compromissos ou prometer demais e entregar de menos, isso acabará por pegá-lo. Mas se a sua palavra for o seu vínculo, se as pessoas souberem que podem confiar em você, seu valor no mercado aumentará, muitas vezes sem que você diga uma palavra. A beleza é que você não precisa da permissão de ninguém para começar. Basta escolher todos os dias ser excelente, não perfeito ou chamativo, mas consistentemente atencioso, responsável, pontual e presente. Essas qualidades criam ecos que vão muito além de seu círculo imediato. Com o tempo, esses ecos chegam a pessoas que você ainda não conhece, e é aí que as oportunidades começam a chegar até você, porque seu nome é confiável antes mesmo de seu rosto ser conhecido. Construa a sua como se fosse seu investimento mais valioso, porque no final, não se trata apenas de quem você conhece, mas de quem o respeita, quem o recomenda e quem se lembra de você quando surgem oportunidades. Mas a verdadeira riqueza não vem de quantas pessoas sabem seu nome, mas de quantas pessoas valorizam o que você contribui. Os relacionamentos são pontes, e se você os construir adequadamente, eles o levarão mais longe do que o talento ou o trabalho árduo por si só. Este é o ponto crucial. Você não começa pedindo algo, mas que é que sacie? Sim, dando. É aqui que a maioria das pessoas erra. Se quiser multiplicar sua riqueza por meio de relacionamentos, não se vira o baixe. Limite a fazer networking, sirva. Não apareça para impressionar, mas para contribuir. Pode ser uma apresentação, uma recomendação de livro ou até mesmo um acompanhamento atencioso que mostre que você está realmente ouvindo. Você se surpreenderia com a raridade disso, e com o poder que pode ter. Como muitos, eu poderia ter me apresentado ou tentado
obter algo dele. Em vez disso, perguntei no que ele estava trabalhando e quais desafios enfrentava. Ele mencionou que Vado Marter de que precisava de um palestrante para um pequeno evento. Em vez de me oferecer, eu disse: deixe-me apresentá-lo a alguém que conheço e que seria a pessoa perfeita para isso. Meses mais tarde ele se lembrou do Mano, não porque eu me promovi, mas porque servi genuinamente. E, como você não poderia imaginar, mais tarde ele me procurou e me convidou para falar, não em uma pequena reunião, mas em um evento muito maior e mais significativo. Quando você coloca valor no associere mundo, ele retorna para você de maneiras que você nunca poderia ter previsto. Mas esse processo exige paciência. Você não pode servir aos outros com um cronômetro na mão esperando recompensas imediatas. Assim você continua a plantar sementes, um e-mail atencioso aqui, o envio de um livro ali, ou simplesmente a verificação de como os negócios de alguém estão progredindo. Cada um desses gestos é um depósito em uma conta bancária invisível de boa vontade. As pessoas ricas entendem bem esse princípio. Elas não queimam pontes. Elas as constroem. Elas não exploram as pessoas. Elas as elevam. Como resultado, elas nunca estão isoladas. Estão sempre cercadas de aliados que querem vê-las ter sucesso, porque elas primeiro ajudaram os outros a ter sucesso. É assim que você multiplica a riqueza por meio dos relacionamentos, não por meio de manipulação, mas por meio de generosidade, não por meio de barulho, mas por meio da oferta de valor genuíno. Se você quiser construir relacionamentos melhores, não comece perguntando: quem pode me ajudar? Em vez disso, pergunte: quem posso ajudar hoje? Tornar essa pergunta um hábito diário estabelece a base para uma rede poderosa. Com o passar do tempo, essa rede se torna um multiplicador de tudo o que você está tentando alcançar. Há uma força silenciosa no simples ato de colocar a caneta no papel, uma disciplina muitas vezes negligenciada por aqueles que buscam a riqueza. Faça a si mesmo 3 perguntas simples, porém profundas: o que ganhei? O que aprendi? O que posso melhorar? Essa prática vai além da mera contabilidade. Primeiro é uma conversa honesta consigo mesmo, em qual tu tem uma oportunidade de fazer uma pausa e avaliar verdadeiramente onde você está, para onde está indo e quais ajustes são necessários. Quando você registra o que ganhou, não está apenas anotando números, está reconhecendo os resultados de seu trabalho árduo. Mesmo que sua renda seja modesta ou inconsistente, reconhecê-la o mantém fundamentado e o lembra de que seus esforços têm valor. Essa percepção é inestimável, porque a riqueza não cresce por acidente, ela floresce quando você entende o que funciona e o repete. Quando você pergunta: o que aprendi? Você aproveita sua sabedoria crescente. Cada dia traz novas lições. Seja uma dica de orçamento, uma estratégia de investimento ou uma técnica de negociação. Anotar essas lições transforma insights fugazes em conhecimento duradouro e treina sua mente a buscar oportunidades de crescimento em cada experiência, sucesso ou revés. Esse hábito cultiva uma mentalidade em que aprender é tão vital quanto ganhar. Ao identificar seus pontos fracos ou hábitos que drenam seus recursos, você prepara o terreno para uma melhoria intencional. Talvez você perceba que está gastando muito em jantares fora, ou que poderia economizar mais em serviços públicos. O registro no diário traz à tona essas verdades sem julgamentos, proporcionando um caminho claro para o futuro. Ele transforma esperanças vagas em ações específicas, e essa clareza é o que gera resultados significativos. Lembro-me de quando adotei esse hábito semanal em minha própria vida. Foi nada menos que transformador. Aprendi a comemorar as pequenas vitórias e a lidar com os maus hábitos antes que eles se transformassem em problemas maiores. Essa reflexão regular me manteve humilde e honesto, qualidades essenciais para a construção de uma riqueza sustentável. A conscientização leva a melhores escolhas, pois elimina a confusão e a negação. Quando você confronta sua realidade financeira de frente, ganha controle em vez de ser controlado pelas circunstâncias. Esse um passo poderoso rumo à riqueza duradoura. Dê a si mesmo apenas 30 minutos para analisar seus ganhos, lições e áreas que precisam ser melhoradas.
Com o tempo, essa prática aprimora seu foco e refina sua estratégia financeira. Pode não ser glamourosa, mas é altamente eficaz. A riqueza é construída com consistência e clareza, e o registro no diário é a ponte que conecta suas intenções aos resultados. Há uma verdade fundamental que muitos negligenciam em sua busca pelo sucesso. A motivação é passageira. É como um fogo de artifício brilhante e empolgante, mas de curta duração. Você pode começar um novo plano com entusiasmo, mas essa energia geralmente desaparece depois de alguns dias ou semanas. O que realmente distingue aqueles que têm sucesso daqueles que desistem não é a motivação constante, mas durante a consistência é inabalável. A consistência está enraizada na conexão de cada ação a um motivo profundo e significativo. Quando você entende o seu porquê, cria uma âncora para si mesmo. Mantenha esse motivo visível. Escreva-o em um cartão e coloque-o em um local onde possa vê-lo todos os dias. Quando sua motivação diminuir, seu porquê o puxará para frente, lembrando-o de seu propósito. Mas apenas saber o seu porquê não é suficiente. Você também precisa acompanhar o seu progresso de uma forma que o mantenha honesto e motivado. Lembretes visuais. Como marcar as tarefas concluídas em um calendário, acompanhar os marcos em um diário, ou usar uma lista de verificação simples, ajudam a transformar metas abstratas em realizações tangíveis. Cada marca de verificação é uma pequena vitória que alimenta seu ímpeto. Ver seu progresso, por menor que seja, aumenta a confiança e sustenta seu compromisso. Os sistemas são seu maior aliado para superar o fluxo e refluxo da motivação. Programe suas atividades de construção de riqueza, aprender, investir, vender, no mesmo horário todos os dias. Crie rituais que se tornem uma segunda natureza. A disciplina de um sistema bem projetado elimina a fadiga das decisões e torna o sucesso quase inevitável. No início, eu dependia muito de explosões de motivação, mas os altos e baixos eram exaustivos. Foi só quando vinculei minhas ações diárias a um objetivo claro e estabeleci hábitos firmes que comecei a progredir de verdade. Aprendi a diferença entre energia passageira e avanço sustentável. O que permanece em sua vida são seus sistemas e seu propósito. Antes de prosseguir, se essa mensagem tocou algo dentro de você, compartilhe. Talvez hoje alguém precise ouvir isso mais do que você. Quando você os combina, a consistência segue naturalmente, e a riqueza se torna o resultado de sua jornada constante. Não uma questão de sorte ou acaso. Muitas pessoas pensam que paciência significa esperar passivamente pelo sucesso. E na realidade, a verdadeira paciência na construção da riqueza é a resistência ativa, é reconhecer que o crescimento significativo leva tempo e, ao mesmo tempo, agir com urgência todos os dias. A riqueza não aparece da noite para o dia. Como uma tempestade repentina, ela se desenvolve de forma silenciosa e constante, como uma árvore que leva anos para amadurecer antes de dar frutos. O segredo é começar agora e agir com urgência, mesmo enquanto espera que os resultados se materializem. Muitas pessoas adiam o início, esperando o momento, o plano ou a quantidade de conhecimento perfeitos. A verdade é que esperar pela perfeição é simplesmente procrastinação disfarçada de paciência. A verdadeira paciência significa começar com o que você tem onde está e melhorar ao longo do caminho. O tempo é o maior multiplicador, mas só recompensa aqueles que agem de forma consistente. Em minha própria jornada, testemunhei o poder de começar imediatamente, mesmo com pequenos passos. Quando comecei não tinha todas as respostas nem um plano perfeito. O que eu tinha era a determinação de agir, confiando que o tempo amplificaria meus esforços. Com o tempo, essas pequenas ações urgentes criaram impulso, desenvolveram habilidades e abriram portas que a espera jamais poderia abrir. Urgência não significa agir de forma imprudente. Significa tratar cada dia como uma oportunidade crucial para avançar. Se você deseja construir riqueza, não deixe que a impaciência o distraia ou se sinta sobrecarregado pelo tempo que isso leva. Em vez disso, seja paciente com o processo de crescimento mais urgente em suas ações. O mercado recompensa aqueles que
Aparecem, aprendem, se adaptam e continuam avançando. Se você adotar esse equilíbrio, paciência para o crescimento, urgência para a ação, menos você desvendará o segredo do sucesso duradouro. Comece hoje mesmo. D1. Passo 1 menos o. Confie que as sementes que você plantar agora um dia se tornarão uma floresta. Sua riqueza futura não depende da valor, compende da ou douro. Sorte ou do momento certo, mas de seu compromisso de agir hoje com urgência e nutrir seu progresso com paciência. Ao encerrarmos esta conversa, quero deixá-lo com uma verdade simples mas profunda: suas 24 horas diárias são sua moeda mais valiosa. A maneira como você escolhe gastá-las acabará moldando a vida e a riqueza que você criará. Os ricos entendem isso profundamente. Eles não desperdiçam suas horas com distrações ou preocupações ociosas. Em vez disso, tratam cada momento como um investimento, um bloco de construção em direção à sua visão de sucesso. Lembre-se de que a riqueza não tem a ver apenas com dinheiro, tem a ver com liberdade, crescimento e a capacidade de fazer uma contribuição significativa. O sucesso é criado por meio de intenção deliberada, disciplina inabalável e esforço consistente. Não é uma questão de sorte nem um dom esquivo possuído apenas por alguns afortunados, mas sim o resultado de escolhas conscientes feitas todos os dias, de ações simples repetidas até que se solidifiquem em hábitos, e esses hábitos, por sua vez, moldam gradualmente seu destino. Quando você decide tratar seu tempo como o bem inestimável que ele realmente é, você libera a capacidade de ampliar suas realizações e acelerar seu caminho para o sucesso financeiro. Concentre sua energia nas tarefas que realmente impulsionam o progresso. Estabeleça rotinas que promovam seu desenvolvimento pessoal e profissional. Cerque-se de pessoas que o inspirem e o elevem. Lembre-se de que não se trata apenas de se esforçar mais, trata-se de trabalhar de forma inteligente e eficiente. Preencha seus dias com atividades que estejam em harmonia com suas aspirações e valores fundamentais. Reserve alguns momentos à noite para planejar o dia seguinte. Crie o hábito de refletir diariamente sobre seus sucessos e identificar áreas de melhoria. O crescimento não é um evento único, mas uma jornada contínua. Haverá momentos em que sua motivação diminuirá ou surgirão desafios. Nesses momentos, reconecte-se com seu propósito subjacente, a motivação mais profunda por trás de seu desejo de ter sucesso. Fortaleça seus sistemas para que, mesmo quando seu entusiasmo vacilar, seus hábitos estabelecidos continuem a impulsioná-lo para frente. Pratique a paciência com o processo, mas mantenha um senso de urgência em suas ações. Comece agora mesmo, usando os recursos e as oportunidades disponíveis para você neste exato momento. Não deixe que outro dia passe sem intenção. Tome a decisão consciente de assumir o controle de seu tempo e torne-se o criador de sua própria vida. Certifique-se de que cada hora seja significativa, pois o futuro que você imagina depende de como você investe seu tempo hoje. Assuma o comando de suas 24 horas, aumente sua prosperidade ao valorizar cada momento que experimente. Vive. A vida que você almeja está ao seu alcance se você se dedicar totalmente a esse caminho. Faça escolhas ponderadas, tome medidas decisivas e verá suas realizações ganharem vida. Ao abordar cada decisão com cuidado e dar passos ousados para frente, você prepara o terreno para que seu sucesso se revele.